Você já defendeu uma empresa que claramente não liga pra você? Porque tem muita gente que faz isso todos os dias, com paixão, com convicção, atacando quem ousa questionar. E o mais estranho, essa pessoa sabe que o produto não é lá tudo aquilo. Ela mesma reclama, mas compra mesmo assim. Eu sou o Verde e hoje eu quero falar sobre isso. Existe um tipo de fã que você provavelmente já encontrou. Ele não só consome a franquia, ele a defende como se fosse parte de si mesmo. Qualquer crítica ao produto vira crítica pessoal. Qualquer questionamento vira ataque. E quando você pergunta por que ele continua defendendo uma empresa que claramente não está entregando o que ele merece, a resposta é quase sempre a mesma. É que vale cada centavo. Sempre foi assim. Você não entende. Isso não é lealdade, isso é algo diferente. Quando uma marca vira infância, ela deixa de vender produto. Ela vende pertencimento. E pertencimento é muito mais difícil de questionar do que um jogo ou um console. Porque questionar a marca virou questionar a própria identidade. E ninguém gosta de fazer isso. Tem gente que defende a Nintendo com mais paixão do que defende a própria família. Mas antes de continuar, a Nintendo realmente faz ótimos jogos. E isso não está em discussão. Mario, Zelda, Metroid são franquias com qualidade real. O problema não é o produto em si. O problema é o que a empresa faz com essa lealdade do público. Hardware é vendido a preços absurdos. Serviços online inferiores aos concorrentes pelo mesmo preço, jogos que nunca entram em promoção. Breath of the Wild ainda custa o mesmo preço que custava há 10 anos atrás praticamente. Quando o fã cria um fangame sem fins lucrativos só por amor à franquia, aparece alguém para denunciar para a Nintendo processar. E a Nintendo processa, sempre acontece. Processou fãs, processou criadores, chegou a processar até um supermercado numa cidade pequena que se chamava Super Mario, que curiosamente era o nome do dono do estabelecimento. E o fã médio da Nintendo defende, sempre arruma uma justificativa, porque a Nintendo não vende console, vende infância. Infância não tem preço, literalmente. Mas se a Nintendo é o maior exemplo de lealdade corporativa, Pokémon é o maior exemplo de como essa lealdade prejudica a própria franquia. E aqui é importante separar. Quem faz os jogos principais de Pokémon é a Game Freak e a Pokémon Company. A Nintendo apenas distribui e faz o marketing. São empresas diferentes com responsabilidades diferentes. A Game Freak é um estúdio pequeno para um produto gigante. E durante anos lançou jogos quase que anualmente. Porque o mercado exigia, porque o fã queria sempre mais. E os jogos feitos com pressas entregam resultados depressa. Black and White foram jogos muito bem produzidos. História mais complexa, personagens com profundidade, trilha sonora marcante. Foi uma das poucas vezes que a Game Freak realmente se esforçou. E os fãs destruíram. Reclamou dos Pokémons novos, reclamou que era diferente demais e reclamou que havia mudado. E o que veio depois? XY e vários jogos que vieram depois apelaram pela nostalgia de canto. Todos esses vendendo muito mais que BW. A Game Freak aprendeu uma lição. Não a lição certa, mas a lição que o mercado ensinou. Aí chegamos em 2022. Scarlet Violet, gráficos abaixo do esperado, parecendo até jogo de Nintendo 64. Bugs absurdos, performance caindo abaixo dos 15 FPS em vários momentos. Personagens com cenas inteiras mexendo a boca sem emitir tom algum, sem dublagem, sem legenda em português, algo que até mesmo outros jogos da Nintendo têm. Os fãs reclamaram, fizeram meme e criticou, mas acabou comprando, massivamente inclusive, se tornando o segundo jogo mais vendido da franquia inteira. O fã Pokémon compra tudo o que reclama, e a Game Freak sabe muito bem disso. Então me diz, a culpa é da Game Freak que entrega pouco, ou a nossa que compra tudo? E por que isso acontece? Porque o fã continua comprando o que reclama. Parte da resposta é nostalgia, mas tem algo a mais. Quando você cresceu com uma franquia, ela vira parte de quem você é. Criticar Pokémon vira criticar sua infância. Não comprar o jogo novo vira abandonar algo que sempre esteve com você. Psicólogos chamam de Síndrome de Estocolmo, a relação onde a vítima desenvolve lealdade por quem a maltrata. No consumo, isso funciona parecido. Você defende a empresa que te decepciona porque largar ela seria largar uma parte de você mesmo. E não é só no mundo dos games. A Apple faz isso também. Marcas de luxo fazem isso. A diferença é que nesse mundo a infância está no meio, e infância é o gatilho emocional mais poderoso que existe. E a empresa sabe muito bem disso, melhor do que qualquer um. O fã moderno acha que é rebelde por reclamar no X, mas continua recompensando exatamente o que critica com o próprio dinheiro. Reclamação não muda a empresa, venda muda. Enquanto Scarlet Violet vender mais que qualquer outro jogo bem feito da franquia, a mensagem que chega pra Game Freak é simples. Pode continuar assim, você não é fã.
Você é cliente fiel de uma empresa que não sabe o seu nome. Black White foi punido por tentar mudar. Scarlet Violet foi recompensado por entregar menos. Isso não é culpa só da empresa, é culpa do ciclo inteiro. A empresa entrega menos, o fã reclama, mas compra. A empresa aprende que pode entregar menos, o fã continua comprando e o ciclo se repete. E quem perde nesse ciclo? O fã que genuinamente quer ver a franquia crescer. O desenvolvedor que quer fazer algo diferente, mas sabe que a nostalgia vende mais. E a própria franquia que poderia ser muito mais do que ela realmente é. A empresa não parou de se importar do dia pra noite. Ela só percebeu que não precisava mais. Então, voltando ao começo. Você já defendeu uma empresa que claramente não liga pra você? Se a resposta te incomodou, boa. Esse desconforto é importante. A franquia que você ama não é só um produto, é uma memória, é uma identidade. É algo que você não consegue simplesmente largar, mesmo quando deveria. A Nintendo não precisa do seu dinheiro tanto quanto você acha que precisa da sua infância de volta. Talvez o ato mais radical que um fã pode fazer não seja reclamar nas redes, seja não comprar. Deixe nos comentários, você já comprou algo que sabia que era ruim só porque era da sua franquia favorita?